Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos trazer algumas curiosidades ou pontos de atenção que vocês devem sempre ter em mente, né, que isso naturalmente vai existir na tua evolução em uma linguagem de programação, mas vocês tendo ciência que existem alguns impedimentos por detalhes recorrentes, comuns ou detalhes simples, automaticamente vocês irão conseguir resolver esses impedimentos e evoluir na linguagem, né? O que a gente quer mostrar aqui para vocês é que aprender qualquer linguagem de programação, pessoal, é um processo que gera muito impedimentos, bloqueios, etapas que vocês podem se sentir com impedimentos de evolução, mas não se desespere, tá, pessoal? É normal essa jornada para quem está iniciando em uma carreira como desenvolvedor, tá? O que a gente vai ilustrar aqui para vocês quais são os pontos de atenção que é importantíssimo para que vocês venham a dominar e deixar daquela preocupação de pensar no resultado, mas começar a se preocupar mais na jornada, nos pontos de atenção, né, e detalhes que farão toda a diferença na tua evolução como desenvolvedor. Então, o que a gente quer mostrar aqui nesse primeiro momento é que a linguagem Java, por ela ser orientada a objetos, ela possui inúmeras classes já disponíveis, com cada uma delas com as suas respectivas finalidades. Então, para nós que estamos iniciando na linguagem, claro que nós vamos criar as nossas classes, né, utilizando alguns outros recursos da linguagem Java, mas esses recursos, pessoal, são classes. E essas classes, como as que nós constituímos, elas possuem as mesmas diretrizes, uma identificação, atributos e ações ou métodos, né, que podem ser desfrutados e utilizados em nossos projetos. Então, o que a gente recomenda aqui é que vocês estudem, avaliem cada uma dessas classes. Nós temos aqui poucas delas, vamos dizer assim, mas são classes que têm grande destaque no dia a dia e que vocês façam disso uma jornada recorrente de evolução na linguagem, né? O outro ponto importante também é que vocês precisam, a partir de agora, ter uma ciência que a documentação é o melhor meio, né, de evolução aí no teu engajamento com a linguagem. Então é importante que vocês se familiarizem com o uso da documentação para que vocês possam se sentir mais confortável quando de fato chegarem a cenários, né, ou a contextos que necessitarão de uma solução desenvolvida por vocês. Então nós temos aqui uma ilustração da classe string com alguns dos seus métodos, e todos esses métodos, pessoal, ou atributos, eles seguem aquela mesma convenção. Eu tenho um tipo de retorno, eu tenho uma identificação ou a finalidade do método, e eu posso ter ou não parâmetros. Então, a partir do momento que você consegue interpretar todo o recurso de uma linguagem ou grande parte dos seus métodos, você vai ter um maior engajamento com a linguagem, tá? O que a gente recomenda agora, revise a documentação, explore quais são as classes que têm mais destaque, ok? E façam esse exercício diariamente. Falando em exercício, nós vamos agora trazer também toda essa questão de contextos, né, fatos ou dicas ou curiosidades da linguagem em o nosso cenário atual, que é o desenvolvimento da nossa aplicação de notificação. E aí, consequentemente, vocês terão uma maior clareza da importância do uso de interpretação da documentação e dos recursos de uma linguagem. Vamos lá, então. Como vocês podem ver, pessoal, nós já temos aqui o nosso projeto, está pronto app. Eu já criei todas as nossas classes conforme a nossa diagramação, vejam só. E aqui nós temos as 4 classes que eu dividi aqui numa perspectiva da IDE. Ok? Nós temos a classe cliente, estabelecimento, ordem de serviço e o serviço que a gente pode oferecer ao nosso cliente. Mas quais são os pontos de atenção a partir de agora? Todas as nossas classes começam com public class e seu identificador. Então, a nossa classe cliente é cliente, estabelecimento é estabelecimento e assim por diante. Lembrando que temos cada um dos arquivos correspondentes, tá? Pontos de atenção em relação à sua estrutura. Vejam que a classe cliente ela tem um atributo ID que é do tipo int. E esse int é minúsculo. Por que que esse int é minúsculo? Então, a gente tem os tipos primitivos da linguagem que a gente recomenda que vocês explorem um pouquinho mais. Aqui nós já temos a nossa primeira classe string, né, que é uma classe que ela é considerada uma das classes poderosas da linguagem.
Por quê? Porque ela, além de ter muitos recursos, ela também é constantemente utilizada. Então, nós temos aqui o CPF, o CNPJ, né? Temos o nome e, mais uma vez, nós temos um primitivo long que representa o telefone. Mas se meu estabelecimento, que é muito semelhante ao meu cliente, eu decidi colocar long com a letra maiúscula, veja só, nossa linguagem Java permite que a gente coloque letra minúscula ou maiúsculas. Não, pessoal, aqui é uma concepção que nós denominamos de wrappers, certo? Que é uma concepção de empacotamento dos tipos primitivos da linguagem Java. Então, grande parte, ou todos os tipos primitivos, eles possuem as suas respectivas classes wrappers. Então, a gente recomenda que vocês pesquisem sobre o conceito de wrappers na linguagem e o porquê e quais são os benefícios de fazer essa interpretação e utilização. Okay? Da mesma forma, nós temos aqui a classe serviço, e ela também tem um int id, e aqui também temos um double de valor. Então, nós temos o mesmo contexto aqui das classes wrapper, mas eu também poderia ter um d minúsculo de valor. Então, façam esse exercício de primitivos versus wrappers, tá? Um outro contexto agora é um pouquinho mais avançado. Observem que a nossa classe ordem de serviço está dando uma mensagenzinha de erro. Aqui a ID está ilustrando 2 erros. E a nossa classe date, né? Que classe é essa classe date? É uma classe do recurso da linguagem Java. Mais uma das classes que fazem parte das Power Class, que a gente recomenda que vocês estudem, né? E aí, nesse caso, eu estou colocando o date, assim como string, mas agora eu recebo um erro. Por quê? Porque a linguagem Java, pessoal, ela é distribuída por pacotes. O que é um pacote? É uma forma como eu organizo os inúmeros arquivos ou as inúmeras classes dentro do meu projeto. Então, imagina se todas as classes da linguagem Java fossem todas no mesmo diretório ou numa mesma hierarquia, né? Então, seria muito difícil a gente manter a gestão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pacotes a seguir, tá? O que vocês têm que entender é que uma das grandes pegadinhas é que algumas classes elas existem em outros pacotes. E para isso a gente precisa importar esses pacotes, né? Conhecendo, obviamente, a sua localização através da documentação. Então, aqui eu tenho uma classe date no pacote Java Útil, eu tenho uma classe date no pacote Java SQL. Por que que existem duas classes de mesmo nome em diretórios diferentes? Mais uma razão da gente conhecer as classes isoladamente, tá? Então, a gente vem aqui e diz que eu quero a classe date do pacote útil. E aí o nosso erro desaparece. O que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente importa essa classe, é criado mais uma sintaxe do nosso arquivo logo no início do documento. Então, essa instrução de import quer dizer que eu quero usar uma classe que está em uma hierarquia de pacotes ou de diretórios dentro do meu projeto. E esses diretórios são da própria linguagem Java, tá? Mas, mais uma vez, nós iremos falar um pouquinho mais sobre pacote ao longo da evolução desse nosso projeto. Então, diante desses detalhes, da importância de conhecer algumas características, né, algumas curiosidades da linguagem, nós trouxemos já toda a modelagem que a gente vai precisar no primeiro momento e no nosso próximo vídeo a gente vai começar agora a criar os nossos clientes, os nossos estabelecimentos e realizar uma ordem de serviço num contexto mais próximo da realidade, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até os próximos vídeos.